Boa noite. Amém? Fica de pé nesse lugar, querido. Querida. Amém? Uau. Querido, abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo 47. Eu não sei você, meu irmão, mas essa semana eu estou livre da unção de todo homem. Você sabe qual a unção que todo homem carrega? É a unção da estrela cadente. A mulher não pode te ver que ela faz um pedido. Eu até achei estranho, eu estou andando na casa, falei, mas ninguém está me pedindo nada. Mas aí a Zoe toma bem o lugar dela. Amém? Gênesis, capítulo 47, a gente vai ler o versículo 6. Você achou, desachei. Fala assim: a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra fazes habitar teu pai e teus irmãos. Fala comigo, no melhor da terra. E habitem na terra de Gozém. E se sabes haver entre eles os homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Agora pula para o versículo 11. Fala assim: então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito. E nas outras versões fala possessões, plural. Novamente, no melhor da terra. Fala comigo, no melhor da terra. Possessões. Repete comigo, possessões. No melhor da terra. De Ramassés, como Faraó ordenara. E José, versículo 12, sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa do seu pai, segundo o número dos seus filhos. Agora pula lá para Êxodos capítulo 1. Êxodos capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 6. E morreu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei, fala comigo, um novo governador, que não conhecia José, e disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito numeroso e mais forte do que nós. Eia que nós usamos com astúcia para que não se multipliquem, e seja o caso que, vindo a guerra, eles se ajudem contra os nossos inimigos, e pelejem contra nós e saiam da terra. Versículo 11. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, em outras versões fala feitores de pirâmides, para que os afligissem nas suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiras. Fala assim comigo, os israelitas edificaram para Faraó cidades celeiras chamada Pitom e Ramsés. Versículo 12. Mas quanto mais afligiam, mais eles se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietava por causa dos filhos de Israel. Versículo 13. Então os egípcios com tirania faziam os filhos de Israel servirem. Fala comigo, eles faziam servir. E lhes fizeram amargar a vida, versículo 14, com dura servidão e barro, e com tijolos, e com todo o trabalho árduo do campo, e todo o serviço que na tirania os serviram. Fecha os teus olhos. Se assim você desejar, coloca a mão no teu coração e vamos juntos caminhar naquilo que Deus tem para nós hoje à noite. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é lindo, maravilhoso, poderoso. Que momento, Deus, nós experimentamos nesse louvor, nessa adoração hoje, com essa canção que é tão forte, é Ele, por Ele e para Ele, que nós entregamos a nossa vida.
Nos entregamos à morte todos os dias, por Ele e para Ele e nele. Pai, no nome de Jesus eu te peço que eu diminua e que o Senhor cresça. E que onde houver uma cadeira vazia de um crente, que seja preenchida por um anjo. Eu posso sentir que o Senhor quer uma noite de visitações angelicais, porque é uma noite de libertação. Pai, no nome de Jesus eu te peço, continua movendo, continua agindo. Abram-se os rolos, Pai. Traz sobre nós a revelação do dia que se chama hoje. Essa hora que se chama agora. Desde já, Pai, permeie o nosso coração para receber a Tua santa semente. E que não haja em nós espírito de distração, nem sono de apostasia. Mas que o Espírito Santo possa começar a chacoalhar dentro de nós aquilo que o Senhor quer fazer dentro de cada coração, de cada casa e de cada família. E que a Tua palavra seja pregada e somente a Tua palavra. Pelo Rei, pelo Reino. No nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Eu me lembro quando eu estava viajando agora para a Califórnia e a gente sobe no avião. Quem de vocês tem facilidade de dormir em avião? Eu acho que eu causo raiva, irmão. Porque antes de decolar eu já estou... Tem gente que tem raiva disso. Mas dessa vez na volta eu dormi antes de decolar. Na ida eu estava acordado. E aí o piloto, primeiro vem a aeromoça... E ela explica a máscara, em caso de despressurização, máscaras cairão. Bota primeiro em você, depois bota primeiro na outra pessoa. E nesse dia o piloto veio e falou assim, olha, a gente vai ter um voo bem decente. Não tem turbulência, o voo daqui até lá é bem tranquilo. Mas quantos de vocês já entraram no avião que o piloto falou assim, vai ter turbulência? Vai balançar. O voo da volta foi assim. Eu estava dormindo e acordei com ele voltando, porque encontraram uma pana elétrica, aí o avião teve que parar, e ficou lá 1 hora. Com certeza dormi mais um pouco nessa 1 hora. Mas eu estava vindo no caminho, irmão. Eu não sei você, mas tem coisas que mexem comigo. Cada um tem uma coisa que mexe particular com você, eu tenho certeza. Mas se tem uma coisa que mexe comigo, irmão, é ver trovão. E eu acho que eu herdei isso do meu avô. Meu avô, ele morava numa casa na esquina, e era uma rua bem movimentada. Todas as vezes que você ia pelo centro da cidade, era obrigatório passar pela esquina da casa do meu avô. E quando era dia de chuva, estava lá, irmão, o velhinho na esquina, olhando trovão. Eu não posso ver um trovão, irmão. Eu estava vindo para cá, e no meio do caminho, caiu 2 trovões assim na nossa frente, e aquilo, irmão, mexe comigo de um jeito. Eu não sei você, quando dá tempestade aqui, eu vou para o lado de fora e fico vendo trovão. Mas por que eu estou te dizendo isso? Se hoje é um voo, eu quero te dizer como um piloto, se prepara porque a gente vai ter muita turbulência. Hoje é uma noite de turbulência, querido. Meu espírito está chacoalhado desde o momento que eu me prontifiquei a anotar aquilo que estava no meu coração. E é interessante porque esses versículos que a gente acabou de ler, fala comigo, é a Bíblia. E toda palavra de Deus, ela te abençoa. Mas nem toda a palavra de Deus esclarece o que Deus está fazendo hoje. Quem já foi naquela loucura, naquele afã de receber uma palavra que Deus fosse usar na Bíblia e falar assim, irmão, eu vou abrir a Bíblia agora e vou colocar o dedo, e onde eu cair meu dedo é o que Deus está falando. Irmão, parece brincadeira, mas já aconteceu comigo e caiu de fato naquele Lucas, e Judas se matou e se enforcou. A pergunta que eu te faço é, era a Bíblia? Era. Te abençoa, mas naquele momento não esclarece o que Deus estava fazendo na tua vida hoje. Eu creio que esses versículos que a gente acabou de ler, além de nos abençoarem, são esclarecimentos do céu para o tempo que se chama hoje. Essa semana o Silas Malafaia postou algo e raramente eu concordo com o Silas, mas dessa vez eu concordei com o Silas.
e repostei. E essa semana eu participei de coisas que eu não participo. Eu faço parte de um grupo de pastores, só pastor de igreja grande, eu sou o menor, eu sou como Gideão lá, o menor da tribo. Eu não gosto de participar de discussão, e participei de debate, daquele vídeo do Silas, mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo, e aquilo começou a gerar uma indignação no meu coração, de que Deus estava querendo de fato usar aquele contexto, usar o nosso tempo que se chama hoje, para nos comunicar algo que Ele está fazendo dentro de nós, e em nós, e por nós. E hoje, se você quer dar um tema, eu gosto de dar tema, o tema da mensagem é: deixa o meu povo ir. Repete comigo: deixa o meu povo ir. É interessante que Israel estava num período de escravidão, fala comigo, escravidão, por 400 anos. 400 anos Israel estava naquela escravidão. E agora Deus está prestes a trazer libertação para aquele povo que era imigrante, numa terra que eles foram lá buscar emprego, segurança e qualidade de vida. Se tem algo que nós precisamos atentar, irmão, é o evangelho da facilidade. Porque tudo aquilo que vem para facilitar, na verdade, tem uma intenção escondida, que é substituir. Eu não sei você, mas se você levantar a mão, você vai entregar a sua idade. Mas eu venho do tempo que, quando eu era criança, a gente tinha que botar bombril na antena, para a imagem ficar boa. A Globo tinha imagem legal, o SBT mais ou menos, a TV Manchete era um caos, irmão. Aí quando o negócio piorava, o bombril só não servia, você tinha que subir aonde? No teto. Aí seu pai ficava lá quando era dia de jogo, falava assim: ei menino, sobe lá, ajeita a antena. Aí você ficava na dúvida, né? Desce ou sobe? E interessante que naquela época ninguém tinha medo de ver o menino subindo no telhado. Por quê? Porque a gente precisava trazer uma imagem melhor, uma clareza melhor. Aí passou-se o tempo, irmão, aí veio o áudio e o vídeo. Agora não tinha mais uma antena no teto, agora era satélite. Aí foi passando o tempo, agora não é mais satélite, agora é o stream. É tudo na internet. Por quê? Porque tudo aquilo que vem para facilitar, na verdade, quer substituir. Então cuidado com o evangelho da facilidade, porque ele veio para substituir o verdadeiro evangelho. Eu não sei se você sabe, mas o evangelho ainda é um evangelho de cruz. Porque, irmão, os últimos dias falam o quê? Ei, nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E a apostasia não é esfriamento, a apostasia é abandono. Fala assim comigo: apostasia não é esfriamento, a apostasia é o completo abandono da fé. E tem algo que eu tenho tentado entender, irmão, nos nossos dias, tentando entender contextos de apostasia, de texto, aquilo que no mundo está acontecendo. O evangelho da facilidade é que a gente precisa distinguir, irmão, o que é crença e o que é fé. Porque, na verdade, a gente tem muita crença e pouca fé. Nós vivemos o evangelho da crença e não o evangelho da fé. Pastor, me defina melhor. Qual é a diferença da crença e da fé? Fala comigo: a operação. Por quê? Porque a crença faz você acreditar que uma ponte é segura. Mas a fé, ela não faz você acreditar que a ponte é segura. Não, irmão. Porque a crença te faz afirmar: isso é verdade, Jesus é real, nós quando morremos nós vamos para o céu. É interessante como todo crente, ele tem a convicção de que Deus vai cuidar da eternidade dele, mas ele tem um medo de que Deus vai cuidar do hoje dele. Porque qualquer problema a gente estremece. Por quê? Porque a gente vive de crença e não de fé. A gente afirma, mas a gente não se movimenta. Por quê? Porque a crença afirma, mas a fé te move. Por isso que Deus estava dizendo ali para Faraó: ei, Deus chega lá para Moisés e fala: acorda cedo e fala lá para o Faraó: deixa o meu povo ir. Êxodo capítulo 8, versículo 1. Por quê? Porque eles estão vivendo de crença e não de fé. Crença é quando você diz: essa ponte é segura. Fé é quando você olha: eu já estou atravessando ela, antes de dizer que ela é segura. Você está me entendendo? Agora, sabe qual é o nosso problema? A gente vive mais de crença do que de fé. Porque a gente passa a vida inteira dizendo: eu acredito nisso, Deus faz aquilo, Deus levanta morto, Deus faz uma mulher de 60 anos engravidar. Mas é crença, não é fé. Porque quando a necessidade chega, quando a circunstância chega, você não atravessa a ponte que você passou a vida inteira afirmando que era seguro. Você está me entendendo?
Mas o que é que Hebreus fala? Hebreus capítulo 10, versículo 38, fala: mas o meu justo viverá pela fé, e não por crença. Você pode até vir na igreja por crença, mas você não vive pela crença. Por isso que tem muita gente, irmão, com a crença correta, mas com a fé morta. Por quê? Porque acredita da forma correta, foi ensinado teologicamente da forma correta, mas não se move. Por isso que Tiago fala, Tiago capítulo 2, versículo 17, a fé sem obras é morta. O que é que ele está dizendo? Por mais que você creia certo, afirme certo, tem uma teologia totalmente saudável, mas você não tem obras, você é mais um com a crença correta e com a fé morta. Hoje, fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer te mover. Porque fé, irmão, não é uma doutrina bem explicada. A fé que se expressa, irmão, é um comportamento adequado. O problema é que a gente busca ser uma igreja com uma doutrina bem explicada, mas a gente não tem um comportamento adequado. Por isso que tem muita gente, eu volto a afirmar, com a crença correta, mas com a fé morta, porque já não se movimenta adequadamente. Você está me entendendo? Quer provar? Vamos provar. Quantos acreditam que Lázaro, quando estava podre, ressuscitou? Levanta a mão. Você acredita? Mas por que quando chega um laudo médico que assim você tem uma chance de 5% de ter câncer, você já morre antecipadamente? Por quê? Porque você tem crença e não tem fé. Não, pastor, tem, ok. Quantos acreditam que Sara, já passando de idade, engravidou? Você acredita? E por que quando o médico diz que você é estéril, você não vai ter filho, você já sepulta os filhos que Deus está falando, vai ter? Por quê? Porque você tem a crença correta, mas uma fé morta. Você está me entendendo? Você já percebeu que, na verdade, eu vi um teólogo falar isso uma vez, que o homem insano, ele se parece muito na sua aparência com um homem de fé. Porque insanidade e fé, eles têm a mesma semelhança. Porque olha para mim e fala assim: não é insanidade, Lázaro já morto, alguns dias, já está fedendo, está podre. Jesus fala: fica tranquilo, quando chega lá ele vai levantar. Insanidade. Ou não é insanidade? Pescadores estão lá pescando, aí vem uma tempestade, Jesus não está no barco dessa vez. Aí Pedro pergunta: és tu, Jesus? Ele é. Aí ele fala: é, Jesus, se és tu, me faz ir até aí. Aí Jesus fala: sobre a minha palavra vem. É insanidade ou não é andar sobre as águas? A gente lê aquilo e fala: uau, que lindo, mas quando chega a tua vez de andar, tu já procura o quê? Um chão. Mas Deus quer te libertar hoje, porque há um grito do céu na tua alma hoje: deixa o meu povo ir, sair da crença e andar na fé. Sabe, irmão, eu um dia estava assistindo, e filme ministra muito comigo. Quem já assistiu Robin Hood? Irmão, tem dia que eu estou assistindo o filme, eu tenho que me segurar, porque... E às vezes sinto mais unção em filme do que em muita pregação. Aí nesse dia está o Robin Hood, e a nação está sendo opressa. E ele lembra que o pai dele havia escrito um negócio numa pedra. E ele vai até aquela pedra, vira a pedra de ponta cabeça, e estava lá escrito: lutem, lutem, até que cordeiros virem leões. Eu quero te dizer, tenha fé, se movimente e haja, até que um cordeiro vire leão. Nós viramos crentes muito domesticados. Está na hora daquele animal que está dentro de você sair para fora. É interessante, irmão, porque o meu pastor me ligou algumas semanas atrás, e quem conhece o Fred é um cara tranquilinho, é aquele cara pastorzinho, e ele falou assim: Urias, eu tenho uma palavra para ti. Eu falei: fala, pastor, está na hora de liberar o animal de novo dentro de você. Eu falei: vixe, o que é isso? Que palavra é essa? Ele: porque lute até que cordeiro vire leão. O problema é que a gente vive de quê, irmão? De crença e não de fé. Quer um exemplo? Quando Deus manda você fazer alguma coisa, você olha primeiro para a conta, ou você primeiro vai buscar uma instrução bíblica?
Lute, lute, até que cordeiros virem leões. É interessante, irmão, que às vezes eu vou soltando as histórias devagarinho. Eu me lembro quando eu tinha 20 anos de idade. Johannes lembra, o André estava lá, Tati. E eu, com 20 anos de idade, irmão, fui separado para o ministério, ordenado, reconhecido pastor. E aí eu casei, sem nem ter onde morar. Não tinha nem salário. Aí no dia que o pastor veio e falou comigo, não, nós vamos, reconheci uma igreja, congregação cristã do Brasil, imagina. Nós vamos te dar um salário para você casar. Vai, aleluia. R$200. Aí eu fiz, então, eu só tenho R$200. Mas Deus falou assim, eu me lembro como se fosse hoje, era dia 30 de novembro, eu estava orando, e Deus falou assim comigo, casa dia 11 de dezembro. Eu fiz, não é Deus, é o diabo, né? Porque eu não tinha casa, não tinha carro, eu não tinha salário, aliás, quem era? R$200. Aí Deus falou assim, casa dia 11 de dezembro. E a festa vai ser grande, vai ser bonita. E eu falei assim, mas é interessante, né? Porque eu não tenho dinheiro para nada. Aí eu acordei e fui falar com os meus pais. Comuniquei para eles, todo mundo achou óbvio que a Mona estava grávida, que alguma coisa tinha acontecido, porque ninguém chega falando assim, vou casar e em 11 dias. Aí os pastores já vieram falar comigo, está acontecendo alguma coisa. Eu fiz, nada, irmão, nem beijar a menina eu beijo, eu sou xiita. Pobrezinha tá doida para um beijo e eu não dou nem beijo nela. Foi nada não, é porque eu estou lutando até que o cordeiro dentro de mim vira um leão. Comuniquei todo mundo e eu me lembro como se fosse até hoje. Meu pai falou assim, se Deus falou, Deus paga a conta. Eu fiz, epa! The king of the power of the king agora! Aí estou eu, irmão, pregando na assembleia, que assembleia assim, tem 30 pessoas no culto, 36 profetas. Porque depois você parar para contar, mas não tinha tanta gente, até que apareceu tanta gente, é anjo, irmão, misturado, aquela coisa assim. Aí eu estou pregando lá na assembleia, aí eu acabo o culto e vem uma irmã já marchando, eu fiz, eita. Aí ela chegou, e isso tinha sido no mesmo dia que eu tinha falado para todo mundo que eu ia casar. Ela falou assim, ei, Deus vai honrar essa tua loucura, é Deus. A data é dia 11 e Deus está falando assim, eu vou usar uma serva que nem é serva minha ainda, ela vai pagar tudo. Eu fiz, eita, é Deus. Aí no outro dia eu acordo, minha avó que nem crente era, católica, apostólica, romana, falou assim, meu filho, chegou uma conversa meio estranha para o meu lado que você está querendo casar. Você engravidou a menina? Eu fiz, não, vou nem beijar ela, eu beijo. Eu sei, meu filho é homem. Eu quero te dizer o seguinte, ei, neto meu não casa sem festa de arromba. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho muito dinheiro não, mas eu tenho uma prima minha que me deve um favor enorme, umas terras aí que ficam as coisas meio, né, confusão de família. Eu fiz, vó, quem é essa tia? Quem é de uma pessoa sabe, era somente a dona do Pasto dos Leões. A maior casa de festa. Aí ela fala, e você está onde? Eu fiz, eu estou em casa, eu vou aí pagar você. Passou em casa, me pegou, cheguei lá, ela já chegou com o dedo assim, fulana está aí? Fala para ela que é Clesilda, ela já morreu, minha avó. Ela já foi abrindo, irmão. Porque a obediência abre porta. Todo mundo sabe lá em João Pessoa que são anos até para marcar coisa lá e para falar com essa pessoa é impossível. Ela já foi abrindo a porta, todo mundo abrindo a porta. Quando a mulher estava lá no office dela, já abriu a porta. Opa, tia Cleo. Ela senta aqui, meu filho. Tá lembrado daquele terreno mal resolvido lá de não sei de onde, irmão. Você não tem noção como esse pessoal antigo tem uma memória boa. E ela, sim, lembra. Ela fez o seguinte, meu neto vai casar dia 11 dias. Eu quero uma festa de arromba, com tudo melhor. Aonde? Na sua melhor casa de festa, com tudo pago. E aí a gente fica quitado. A mulher falou, mas tem certeza que vai ficar tudo quitado? Vai ficar tudo quitado. Agora você tem 11 dias para fazer. Uau! 11 dias eu estava lá casando, irmão. Com tudo pago no lugar mais caro. Porque eu vivo de fé e não de crença. A questão é, quando Deus revela o propósito, a falta de uma proposta te move ou te para?
Lute, lute, até que o cordeiro dentro de você vire um leão. Uau! Aí casei, não tinha de onde viver, estou naquele momento. Eu falei, vou morar onde, né? É um passinho de cada vez. Não tinha nem lua de mel, quando estou no casamento ainda, irmão. Chega o irmão, está aqui a lua de mel, está tudo pago. Eu fiz assim, irmão, porque a gente vai andando e o mar vai se abrindo. Eu fiz agora foto do carro. Aí chegou outro irmão e falou, está aqui o carro. Aí voltei, aconteceu tudo e Deus falou assim, estou orando. Deus falou assim, eu preciso que você alugue uma casa grande, enorme. Eu fiz, Deus, você não está entendendo, eu não tenho nem para pagar a minha. Não, eu quero uma casa grande, enorme, 20 quartos. Lembra, Tati, da primeira base? Aí eu saí, irmão, na rua, às vezes ia até de 11, que não tinha dinheiro, procurando uma casa grande de 20 quartos. Porque Deus falou comigo que o que Ele ia fazer através da minha vida ia tocar a cidade. Irmão, eu era um pastor de 20 anos liso. Do lado de fora era um cordeiro, mas dentro estava nascendo um leão. Saí, irmão, achei a casa. Parecia aquelas casas de novela. Aí entrei na casa. Falaram, um conectou com o outro, falaram, é uma herança, e o irmão lá está querendo alugar. Mas ele está desviado faz tempo, um pastor me falou, cheguei lá, casa enorme, irmão, 20 quartos. Me encontrei com ele, era um rapaz bem alto. Aí eu falei, quanto é que é o aluguel? Ele falou, pastor, é 6 mil reais, irmão, em 2006, 6 mil reais era muito dinheiro. No aluguel de uma casa para você que tem um salário de 200. Aí eu tô lá, ele fez, você vai fazer o quê? Eu falei, então, meu irmão, eu não sei muito o que é que eu vou fazer ainda não. Eu acho que eu vou pegar mendigo na rua, vou pegar a jovem, vou discipular, vou ficar aqui orando e pregando. Aquela coisa assim, meia doida, assim, não sei muito bem, não me pergunta por quê, mas Deus falou que eu tinha que alugar uma casa de 20 quartos. Ele olhou assim, a lágrima caiu do olho dele. Ele falou, pastor, eu um dia chorando, eu disse para Deus aqui, minha mãe é feiticeira. Antes de eu morar aqui, ela tinha alugado esse lugar para um centro de feitiçaria. E eu falei, Deus, eu saio desse lugar com uma condição, que seja uma casa de restauração. Aí ele fez, pastor, está alugado. Eu fiz 6 mil. Aí quando eu estava indo embora, ele me deu um grito, pastor, volta aí. Então, pastor, também tem um voto, pastor, eu estou desviado, pastor, tem meses que eu não vou na igreja. Eu tenho um voto com Deus, eu não dou 10%, não, eu dou 20%. Pastor, eu posso dar meu dízimo no aluguel da minha casa? Você já viu isso, irmão? O dono da casa que era desviado agora se converte e fala assim, eu quero dar o dízimo do aluguel na casa. Aí eu fiz as contas e, bom, a gente agora já caiu para quase 4 mil reais. Faltava só 4 mil reais. Aí um dia eu estava orando, Deus, falta só 4 mil. Aí bate na minha porta, lembra do Paulão? O Paulo foi um menino que eu estava pregando no interior de Pernambuco, no meio da rua, naqueles eventos de Assembleia de Deus, que é no meio da rua, e no meio da rua Deus me revelou o nome dele. Eu não gosto muito disso não, mas às vezes acontece. E eu me lembrei dele, e aí eu estava orando, Deus, meu Deus, falta 4 mil, e aí do nada, irmão, eu estou lá orando, aí chega o Paulo buzinando, ele morava 2 horas depois da minha casa. E ele chega, 2 horas da tarde, ele fala assim, pastor, pelo amor de Deus, o que é que está no teu coração? Porque tem 2 dias que eu não durmo. Eu falei, Paulo, o que é que tu está fazendo aqui, Paulo? Eu dirigi, ele morava numa cidade chamada Camutanga, quase 4 horas de João Pessoa. Ele falou assim, eu dirigi, eu vim até aqui, porque Deus falou o seguinte, aí o pastor Urias está orando, e fala para ele que você vai pagar o que está faltando todo mês. Eu não sei o que é não, quanto é? Eu falei, Paulo, então é muito dinheiro, é uma casa assim. Ele falou, está pago, e não só está pago, e eu vou me mudar, para cá. Ele tinha uma rede de farmácia, irmão, no interior. Eu fiz, eu vou mudar para cá, porque eu sei o que Deus está fazendo aqui. Você tem noção, irmão? Eu tinha um salário de 200 reais, por quê, irmão? Porque se Deus te deu um verbo que te move, a falta de uma verba jamais vai te parar, porque você anda por fé e não por crença, e você vai lutar até que cordeiro vire um leão. Deixa o meu povo ir, é o que Deus está falando hoje para você, irmão. Fala com você, jamais se venda. Se venda. Eu poderia ficar aqui a noite inteira contando história, irmão.
Quando foi para vir para aqui para os Estados Unidos, foi uma luta, irmão. Porque aí Deus me prosperou, fiquei rico. Quando eu estava rico, Deus falou, dá tudo de novo. Parece que ele não... Comprando Hilux quase zero, irmão. Eu dividia Hilux em 3. Passa aí no cartão em 3. Aí Deus um dia falou assim, dá tudo. Eu estou querendo te levar para os Estados Unidos. Eu fiz, Deus, seria tão mais fácil se tudo que eu juntei eu pudesse levar, né? Irmão, eu fiquei tão pobre que tive que morar com meus pais. Vender água no sinal lá em João Pessoa para pagar as contas. E eu era rico. Mas por opção. Por obediência. Aí um dia um irmão teve pena. Falou assim, pastor, eu te vi no sinal. Foi lá na casa onde eu estava morando com os meus pais. Falou assim, Deus mandou eu dar tudo que eu tenho na minha carteira. Eu disse, nem quanto é que tem aqui, pastor? Aí ele tirou, falou, tem R$26. Aí eu fiz, Deus te mandou me dar ou tu tá agindo por pena? Ele falou, não, Deus mandou, não é pena mesmo, pastor. Eu fui por fora ficar com a pena para você. Não, pastor, o que é isso? Eu fiz, não é orgulho não, irmão. É porque não é a emoção que me sustenta, é a palavra que sai da boca do céu. 26, quanto? Fala para mim, R$26. Aí no outro dia, irmão, um pastor que eu não via, tinha mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Me liga, de São Paulo. Morava em Bauru. E ele fala assim, fala aí, Urias, mano, como é que você tá? Vitor, bem, então tem tanto tempo que a gente se fala, irmão. Não, é meio doido que eu vou te falar, eu estava orando aqui, e é estranho, é até constrangedor, mas Deus falou para eu te ligar e te dar uma oferta. Eu fiz, Deus falou, eu fiz, então eu recebi. Quanto é a oferta? R$26. Por quê, irmão? Porque não é a emoção que te sustenta. É a palavra que sai da boca de Deus, irmão. É a palavra que sai da boca de Deus, irmão. Eu me lembro quando eu mudei aqui para Dallas, lascar de novo, falir de novo. Aí estou lá na entrevista na Trinity. A Trinity olha meu currículo e fala, uau, você está contratado. Por incrível que pareça, o pastor fez a pergunta, quer ganhar quanto? Me fizeram essa pergunta. Irmão, falei um negócio que se eu penso eu não falo mais. Aí saiu assim, quando ele saiu, quer ganhar quanto? Pum, saiu. Nada, porque se eu trabalhar para Deus por um salário, o diabo se me oferecer um salário maior, eu trabalho para ele. Ficou todo mundo assim, os americanos olharam para mim e falaram, como é que um cara com um currículo desse quer trabalhar para nós e não quer ganhar nada? Ainda deu um pum na jugular dele. Aí fui para casa, irmão, brigando com Deus o caminho inteiro. Eu fiz, tu tá de brincadeira? Só pode ser brincadeira, esse é sarcasmo. Que é isso, irmão? Eu sou jovem por acaso. Passei essa penúmbria toda, aí chega aqui, tô contratado, o cara fala, escolhe um salário. Tu fala, eu vou trabalhar pro diabo. Aí tem gente que acha que você vai chegar em casa e vai estar lá um anjo com um pote de ouro te esperando, né? Tem gente que acha isso, irmão. Me obedece aqui, aí com 3 passinhos, plim, plim. Deus te restituiu tudo. Evangelho lindo. Não, irmão, cheguei em casa, não tinha nada mesmo. Aí chegou de noite, os meninos gostavam de tomar leite com banana, bananada. Fui bater o leite, não tinha leite. Você não tem noção o que é não ter leite em uma família de nordestino. Aí fiz, vou no supermercado comprar nido. Cheguei lá, irmão. Tinha $2 na conta. Voltei daquele supermercado revoltado, porque eu não tinha dinheiro para comprar um leite para o meu filho. Peguei água e bati bolacha maisena com açúcar e dei para o Noe e para a Zoe. No mesmo dia que eu respondi, eu não trabalho para Deus por um salário, porque senão eu vou trabalhar para o diabo por um salário melhor. Fui dormir revoltado. E aquele negócio falando comigo, até luta e lute, até que cordeiro se torne um leão. Aí Deus falou assim comigo, em inglês. Which phrase concerns you more? There is no God or there is no money? Aí eu te faço essa pergunta, qual frase te perturba mais? Não tem dinheiro ou não tem Deus? Aí Deus falou assim, vai dormir. Porque de madrugada vai chegar, filho, tá brincando? Aí eu estou dormindo, irmão, acordo de 7 horas da manhã. Não sei se você é uma palavra dessa, você vai acordar cedo. Até porque eu queria comprar leite. Porque Vitória naquele dia não era um Corolla, irmão, não era uma BMW, era um leite.
Aí quando eu olho, eu acordo, tem uma mensagem lá do Johannes. Eu sei que é difícil imaginar, mas Johannes nem sempre foi rico não, tá, pessoal? Ele teve as lutas dele também. Ele falou assim, pastor, lá no Colorado, irmão, pastor, eu estava aqui, Deus mandou me mandar uma oferta. Acho que foi R$700, alguma coisa, dólares. Irmão, qual a chance disso acontecer no mesmo dia, na mesma rota? Por quê, irmão? Porque quando você decide investir naquilo que Deus ama, Deus nunca vai deixar de suprir aquilo que você precisa. Você está me entendendo? Você não foi chamado para viver por crença, você foi chamado para viver por fé. Fala assim comigo, como um leão, eu vivo por fé e não por crença. Mas eles eram escravos de quê? Nossa, eu tenho esse tempo todo aí, né? Uau! Que lindo! Eu não sei você, mas para mim isso é visão de glória. Quando você pensa em escravo, você pensa o quê? Por favor, sem ideologia, você pensa numa pessoa negra com algemas numa senzala, amém? Por quê? Porque a gente nasceu com essa visão de escravidão. Mas parece que de fato não era o que acontecia aqui. Porque a Bíblia deixa muito claro nos versículos que a gente leu, que esse povo morava na melhor terra, tinha as melhores casas, tinha gado, tinha ovelha e eram pastores. Como que eles eram escravos? Se em Gênesis 47 está dizendo que eles moravam na melhor terra. Como que eles eram escravos? Se Gênesis fala que eles tinham muitos gados, casa. Não, irmão, escravo é alguém que está algemado numa senzala. Não, esse é o escravo que você pensa que é escravo. Porque tinha muito negro na senzala com algema que era livre. E muito senhor branco na casa que era escrava. Porque a escravidão aqui, irmão, não se trata de uma senzala com algemas. A Bíblia deixa muito claro, fala comigo, tinham terra, melhor terra. Fala comigo, melhor terra, melhor casa, melhor gado. Mas trabalhavam construindo para Faraó. Uau! Por quê? Porque escravidão aqui, irmão, fala de servidão. Eles eram obrigados a servir naquela terra. A senzala aqui, irmão, fala de servidão. Fala comigo, servidão. Eles eram obrigados, irmão. Será que nós não estamos na melhor terra? Na terra das oportunidades. Com as melhores casas. Com os melhores carros. Com as melhores roupas que talvez no Brasil um médico teria dificuldade de comprar. Mas o céu ainda grita sobre ti hoje, deixa o meu povo ir, porque você ainda é um escravo. Mas como, pastor, a gente precisa entender como que isso acontece. Fala comigo, José e Moisés. A Bíblia diz que José era um salvador, Moisés um libertador. Mas o que eu acho interessante é que para salvar o povo, Deus coloca, através de José, o povo dentro do Egito. Mas para libertar o povo, Ele tira o povo do Egito. Fala comigo, para salvar, Deus te coloca dentro do Egito, mas para te libertar, Ele tira o povo do Egito. É o que parece muitas vezes que Deus faz, irmão. Para salvar o mundo, Ele te coloca no mundo. Mas para te libertar do mundo, Ele precisa tirar o mundo dentro de você. Por quê? Porque eles tinham casa, tinham carro, tinham roupas, mas eles não, irmão. Eles não podiam fazer uma única coisa. Uma única coisa. Fala comigo, eles trabalhavam para Faraó. Sabe qual era o trabalho para Faraó? A Bíblia diz que eles trabalhavam construindo pirâmides. Na pirâmide só entrava egípcio, israelita não podia entrar. Ou seja, eles passaram a vida construindo algo que eles não tinham a autoridade da terra para usufruir. Quantos de vocês já se sentiram assim? Tu tem um carro na garagem, tu tem um barco estacionado no teu backyard, mas tu não tem tempo para usufruir. Por quê? Porque parece que você está no melhor da terra, com o melhor carro, com a melhor casa, mas está te faltando uma coisa, você ainda é um escravo, porque você não está servindo a Deus, você ainda serve a Mamon. Pastor, meu Deus, não fala isso. Não, irmão, o pastor estava aqui semana passada, hoje está aqui o profeta.
Sabe qual era o problema da escravidão deles? Está no versículo. Hoje eu estava lendo o versículo e quase que eu pulo, que eu grito, porque sabe, tem coisas que você lê, relê e não entende, mas aí do nada Deus fala assim: hoje eu vou te fazer entender. Fala comigo. Tinha melhor terra, fala, melhor terra. Melhor gado. Mas que opressão eles viviam. Se eles tinham melhor terra, melhor gado, as melhores casas. A resposta está no versículo, Êxodo capítulo 8, versículo 1. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, acorda cedo. E vai lá em Faraó. E fala para ele: deixa o meu povo ir, para que me adore. Para que me adore. Sabe qual era a escravidão aqui, irmão? Não era na senzala, não. A escravidão aqui é porque eles tinham a melhor terra, tinham o melhor gado, tinham a melhor casa, tinham o melhor carro, tinham o melhor emprego. Mas quando chegava no domingo, irmão, ele acordava de segunda-feira logo de manhã, às vezes para ir num curso, porque tem que manter o vício, eu sei, é árduo, é trabalhoso. Aí à tarde você trabalha, aí você trabalha de segunda a domingo. Aí quando o louvor começa aqui no domingo, irmão, tu já passou a semana inteira trabalhando na melhor terra, no melhor carro, na melhor casa. Mas quando tu chega aqui no domingo, irmão, tu não tem força para erguer as tuas mãos e adorar. Por quê? Porque você tem terra, carro e casa, mas ainda é escravo, porque te falta vigor para erguer as mãos e expressar a Deus uma verdadeira adoração. Deixa o meu povo ir para que me adore. Isso foi o que Deus falou, para que me adore. Escravidão aqui, irmão, que o texto está me dizendo, irmão, não é uma prisão com correntes, acorrentado e enjaulado numa senzala. Escravidão aqui é quando você tem a melhor terra, o melhor carro, a melhor casa, mas quando chega no domingo, te falta vigor para erguer as mãos e dizer: eu tenho tudo, eu entregarei tudo para ti, Deus. Eles tinham casa, tinham carro, mas não tinham força para adorar. Quem já ouviu os coaches falando: seja rico para ter liberdade? É. Liberdade não é ter dinheiro na conta. Liberdade é em toda, em qualquer circunstância, você ter fogo no seu peito e vigor nas suas mãos para adorá-lo em toda e qualquer circunstância. Porque não adianta chegar aqui no domingo com a conta cheia e a gente começa o louvor, começa a música e tu tá aqui, tu não tem vigor, tu não tem força, tu não tem expressão. Por quê? Porque tu tem dinheiro, tem casa, tem carro, mas não tem adoração. Deixa o meu povo ir para que me adore. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. É Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano, Poder, Ele virá. Veja
Ele virá. Deixa o meu povo ir. Mas eles têm casa, Deus, moram na melhor terra, têm o melhor emprego, moram na melhor nação, mas eles não têm vigor para me adorar. Já ele está. Agora onde começa a escravidão? Não para não, continua. Onde começa a escravidão? Lá em Gênesis 47. Lá em Gênesis 47, 3, quando os israelitas chegam na terra do Egito, procurando uma qualidade de vida, deixa eu te dizer, não é errado ter uma qualidade de vida, buscar uma qualidade de vida, não é errado. Não é errado buscar enriquecer ela, na verdade, deixe, irmão, deixe herança para os seus filhos. Contanto que isso não roube o vigor das tuas mãos. Aí eles chegam lá, buscando por comida. Olha a pergunta que o faraó faz. O que é que vocês são? Eu vou ler a Bíblia, tá? Não é achismo de Urias, não. O faraó perguntou, quem vocês são? Qual é a resposta deles? Nós somos pastores de ovelhas. Quantas vezes você está lá fora, irmão, no landscape, trabalhando na construção, fazendo uma faxina, e lá tem um ex-engenheiro, um ex-médico, um ex-empresário. Eu não estou dizendo que isso é vergonhoso, não. Mas nós estamos num lugar que, se nós não tivermos cuidado, ele muda a nossa identidade. Por quê? Porque Mamon diz, troca a tua identidade por moeda que eu vou te dar provisão. Quantos no caminho, irmão? Lá quem lembra o dia da tua entrevista? Hã? Eu lembro que eu estava lá no consulado, irmão. Eu não tinha emprego, foi o que eu fiz. Eu vou levar o imposto de renda do meu pai. R$200, ninguém tira visto. Aí eu tô lá, irmão, com o imposto de renda do meu pai, aquela coisa linda, poderosa. Tô esperando a hora, sabe quando você fica esperando assim a hora? Pede. Aí eu tô lá na entrevista e a mulher perguntou, rodeou, e eu aqui, irmão, com a pasta aqui, ó. Tinha uma hora que eu tava batendo assim a pasta. Pede a pasta. Aí ela falou assim, você tem recurso? Não, eu não quero saber disso não. Aí ela virou para mim, meu. Sabe o que ela perguntou? Quem você é mesmo? Uau! Ela fez duas perguntas, quem você é e qual o propósito da sua viagem. E a terceira foi, você pensa em voltar? Quando ela perguntou quem você é, eu falei, eu sou um pastor. Propósito da minha viagem, Deus falou comigo. Ela estava com passaporte, mas quando eu falei assim, Deus falou comigo, ela pegou o passaporte, guardou, eu fiz, ferrou. Aí ela guardou o passaporte, ela abaixou naquela janelinha, botou a cabeça assim e fez, você pode me explicar melhor? Deus falou? Eu fiz, sim, eu sou pastor, creio nele, vou para o meu quarto, me ajoelho, oro, fecho. Deus falar comigo, desse jeito, irmão, na entrevista. Deus falar comigo, go to America, and I go. Ela olhou assim, a Mona me deu um beliscão assim na hora, eu falei, você é louco? Eu falei, ela perguntou. Ela olhou assim, tudo bem, welcome to America, pode ir, sair. Agora, quantas vezes, irmão, lá na embaixada, lá na entrevista, você recebeu a mesma pergunta do céu, who you are, what do you do? Por que no meio do avião, irmão, você esquece quem você é? Lá no Brasil era pastor de ovelha, era profeta, era adorador, era, sei lá, o que você quer botar, obreiro. Mas chegou aqui, uma leve, espontânea tribulação te tira do propósito. Você fala assim, facilidade. Não, irmão, lute, até que o cordeirinho dentro de você vire um leão. Você não notou que você está escravizado? Porque tudo aquilo que troca quem você é, na promessa de te dar qualidade de vida, é Egito. E todas as vezes que a gente vende a nossa identidade, em nome da qualidade de vida, a gente acaba se tornando um escravo na terra que era da provisão. Deus te trouxe aqui para te dar provisão, para te enriquecer até, mas aí tu vendeu a tua identidade por moeda. Ei!
Fala assim comigo, a minha identidade abre porta. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria tanto o green card para poder viajar. Hã? Mas se Deus está te mandando viajar, irmão, tu precisa de um... Como assim? Eu não estou entendendo. Não, irmão. A gente está tão escravo que a gente fica dependendo de uma autorização da terra para poder se movimentar de acordo com o céu. Chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, eu quero te seguir, mas meus pais, né? Eu preciso enterrá-los. É que Jesus falou: deixa que os mortos enterrem os mortos. Não volta lá para pedir autorização daquilo que morreu na terra, para onde o céu está te levando. Porque se Deus está te mandando mesmo, irmão, não, pastor, mas se eu sair eu não volto mais. Então não volta mais. Então vai embora. Lá na Califórnia estão me chamando de um agente do Trump, porque lá na Lagoinha metade da igreja foi embora, porque eu falei assim: está sem propósito, volta para o Brasil. Por quê? Porque você está um ilegal. E eu não estou falando de vício não, eu estou falando, irmão, de ilegalidade do céu. Tem muita gente com green card que está ilegal. Eu profetizo na tua vida: volta, sai daqui, volta para o lugar onde Deus te quer. Por quê? Porque você virou um escravo. Agora, se Deus te quer aqui, irmão, se Deus te quer aqui, ah não, pastor, não tem mais o que fazer. Ora, tu já orou, já pediu assim: Deus, mexe lá, faz um rebuliço na imigração, pra esse cartão chegar lá na minha casa assim, bonitinho, lindinho. Por quê, irmão? O céu não quer saber se você tem um green card, o céu quer saber se você tem um Christian card. Olha para lá e fala aqui: servo bom e fiel. Uau! Vai lá e abençoa ele. Vai lá e abençoa ele. Vai lá e abençoa ele. Eu não estou falando de ficar ilegal aqui não estou falando nada disso, irmão. Não mistura as coisas não. O negócio é que a gente chega aqui e vira, né? Lá no Brasil é minha casa, minha vida. Aqui é meu green card, minha vida. Irmão, pega teu green card, bota dentro de um balde, faz carreira de Roberto Carlos e dá uma bicuda lá na cara do cão. É esse tipo de igreja que eu acredito, irmão, que se move pela fé. O que, irmão? Vai virar crente de verdade. Luta, luta, até que o cordeirinho te vira um leão. Eu me lembro da nossa igreja lá em João Pessoa, irmão. Eu acho que eu estava criando um monte de doido. Teve um dia que eu cheguei, tinha um incêndio. Eu falei: meu Deus, tem um incêndio na igreja. O que é que está acontecendo? Eu cheguei lá, estava cheio de balde, irmão. Uns baldes espalhados com fogo dentro. Eu fiz: eu não me lembro de ter feito fogueira santa aqui. Aí quando eu olhei, irmão, estava cheio de carteira de trabalho. Eu fiz: Jesus, o que diacho está acontecendo aqui? Aí chegou uns 3, 4. Pastor, nós estávamos orando. E tudo chorando. Não queremos entregar a nossa vida. Aí estava lá um incêndio, irmão, de carteira de trabalho. Tá certo que na verdade não precisa. Vai queimando no teu trabalho, tá? Mas é o sentimento da coisa. É o sentimento da coisa. Aqueles homens, aqueles cristãos da igreja primitiva, sabe qual era o medo deles? Nenhum. Aí tem gente que fica: não, se não tivesse segurança eu não me movo. Irmão, sabe o que é segurança? É Neemias ser o copeiro do rei, porque Deus colocou ele lá. E todos os dias ele ser o primeiro a beber, para saber se aquela bebida estava envenenada. Quando você obedece, você toma risco todo dia. Todo dia é um risco de vida. Todo dia é um risco de morte. Eu estou cansado, irmão. Eu estou cansado disso. Deixa o meu povo ir. Brada, brada, chora, chora, ora, ora, grita, grita, até que o cordeirinho dentro de você vira um leão. Aí qual é a outra coisa que ele fala? Êxodo 10, olha como é lindo.
Êxodos 8:1, deixa o meu povo ir para que adore. Êxodos 10:3, deixa o meu povo ir para que sirva. Ué, mudou? Não, porque eram as duas coisas que eles não conseguiam fazer, adorar e servir. Deixa o meu povo ir para que me sirva. 1 João capítulo 2, versículo 15 a versículo 17. Não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo, fala comigo, passa. E o mundo, mas e as suas concupiscências? Mas aquele que faz loucura, que obedece prontamente, que anda não por vista, mas por fé, que escutam a palavra de Deus casa e 11 dias, que escutam a palavra de Deus, alugam uma casa de 20 quartos, que escutam a palavra de Deus, se move pela fé, esse permanece para sempre. Para sempre. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 11 é uma palavra que eu tenho para algumas pessoas hoje aqui. E a voz que eu ouvi, fala comigo, a voz que eu ouvi, vinda do céu, está novamente falando comigo. Dizendo, vá. Pega o livro aberto, revelação, que está na mão do anjo que se conta em pé, sobre o mar, sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que lhe desse o livrinho, e me desse, e o anjo disse, pega e devora, e ele será amargo no seu estômago, mas a sua boca será doce como mel. Versículo 10, eu peguei o livrinho da mão do anjo e comi, e ele me pareceu doce como mel na minha boca, mas ao comê-lo eu senti no meu estômago que ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje, querido. Aquela voz que você ouviu antigamente está falando com você de novo. Ei, vai atrás do anjo, aquele que está com a revelação, com o livro aberto. Mas não come, não devora. Ser humano come, animal devora. Aí eu entendi a palavra do meu pastor falando assim, o animal que está dentro de ti precisa despertar de novo. Porque Deus está procurando, irmão, por cristãos de verdade, que vão se responsabilizar pela palavra que carregam. No seu estômago vai ser amargo, na sua boca vai ser doce como mel. Por quê? Porque aquilo que cai como você docinho, para mim está sendo amargo. E para encerrar, eu vou encerrar com esse sonho que eu tive essa semana, que está me perturbando, irmão. Eu sonhei que eu estava no aeroporto e tinha um avião, óbvio, né? Não vai ter um barco. E aí eu entro nesse avião, e nesse avião estava uma fila enorme de pessoas com mochila. Várias mochilas. E um entrando um por um. E eu estava contente de entrar naquele avião. E aí quando eu cheguei lá, não tinha cadeiras. Era aqueles avião que o pessoal contrata para paraquedas, para paraquedismo. E eu falei assim, uau, a gente vai se divertir hoje. Aí tinha uma pessoa que estava organizando tudo, não dava para ver a sua face. E ele chegava para todo mundo que tinha entrado naquele avião e falava assim, nós vamos se divertir hoje. Nós vamos se divertir. E o avião decolava. E o avião decolava e o voo era lindo, irmão. Aquele sol ensolarado, aquele voo tranquilo. Mas do nada, chegava aquela pessoa, um por um, falava algo no seu ouvido. E quando falava no ouvido, eles iam e pulavam. E puxavam paraquedas. Aí essa pessoa veio até mim e falou assim, Urias, chegou a hora de pular de novo. Eu me lembro que eu pulei sorrindo, irmão. Cheguei lá embaixo, aterrisei e falei assim, mas não tem nada na minha mochila, eu estou com sede, eu estou com fome.
E havia uma pessoa do meu lado e falou assim: porque a única coisa que Deus se preocupou é que você chegasse com vida. Está na hora de pular de novo. Deixa o meu povo ir. Fica de pé do seu lugar. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por violência, e os violentos se apoderam dele. Hoje é a noite de libertação na tua vida, irmão. Pois que a escravidão não é uma senzala, é eu não ter mais fogo no meu peito e vigor nas minhas mãos. Escravidão é o temor a homens, é o temor ao dinheiro. Hoje Deus quer te curar do medo, da escassez. Deixa teu rio fluir, deixa o teu vento deixa o meu povo ir, para que me sirva, para que gaste a sua vida mais uma vez, para que entregue a sua
procura de uma igreja de cordeirinho. O céu procura por uma igreja com face de leão. Face de leão. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar. Só se essa palavra tocou você, ministrou o seu coração, vem aqui na frente. Mas não vem para receber a oração do pastor, vem como um sacrifício vivo. Vem entregar no teu altar as tuas algemas. Hoje é a noite de entregar no altar as tuas algemas. Eu não sei qual é a tua algema, irmão, se é a tua casa, se é o teu carro, se é o teu visto, se é o laudo do médico. Eu não sei qual é a algema, mas eu quero te dizer, o céu está te dizendo hoje, eu quero te dar liberdade. Oh! Oh, mananai. Rastaneia raia. Eia neama kakasha. Eu estou olhando para alguns de vocês, vai parecer engraçado, mas eu estou vendo, sabe, o Sylvester Stallone, Rocky Balboa, é engraçado. Rocky Balboa 4, irmão, ele leva uma surra, porque ele estava rico, cheio de posses, com um robô na casa dele. Aí o Apollo Creed, o melhor amigo dele, chega para ele e fala: Rocky, sabe qual é o teu problema? Fama, dinheiro, riqueza, paz, robô, champanhe. Ele falou: ok, o que é que eu faço? Volta pro antigo, a antiga academia, Rocky. Aí o Apollo Creed pega o Rocky e volta lá pra academia do bairro, lá pra favela. E ele chega lá e fala assim: Rocky, eu quero que você resgate o que você perdeu. Você não perdeu a força do seu soco, você ainda tem. Você não engordou, você ainda tá magro. Não, você não perdeu técnica, você sabe lutar. Você perdeu, Rocky, os olhos de tigre. Os olhos do tigre que tinham dentro de você. Aquela fome de vencer. Aquela fé que arriscava tudo. Tudo, 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 tudo. Que os leões nasçam. Ei! Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o e deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Deixa o teu fluir, Cadê aquele fundo que é um leão correndo? Eu estou vendo um leão correndo aqui hoje. Porque o que Deus quer te dar é a ousadia de um leão. Leão não tem predador. Um cristão não tem predador.
Hey, yeah, 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 yeah. Ai, 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 roa. Chega dessa igreja de cordeirinho. Por favor, pastor, me ajuda. Não, você tem que ser aquele most hunted on the hell, aquele cara mais procurado no inferno. Você tem que ser aquela pessoa que todo dia o inferno se levanta e fala assim: manda 10, manda 15, manda 20, porque um só não basta para matar ele. Deixa teu rio fluir, sopra, deixa o teu fogo queimar. Come on, Brazilians! Me consumir, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir, deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir, até me consumir, até me consumir. Que flua, que flua, como um rio de águas vivas, que flua, que flua. Deixa o teu vento soprar para onde Ele quiser. Quem tem coragem de dizer hoje: envia-me a mim, Senhor? Envia-me a mim, Senhor. Mas pastor, o meu green card, a minha casa eu virei o agente de Donald Trump. Eu estou mandando você embora se você é um fugitivo. Agora, se Deus te quer aqui, tira a pele de cordeiro e veste a face de um leão. Ai, 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 ai. deixa o céu descer, deixa o céu descer, Deixa o leão aí dentro rugir. e deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer,
e deixe o céu descer. The lion is coming. E deixe o céu. Ele não é mais um bebê na manjedoura e nem um cordeiro transpassado na cruz. Ele virá como um leão, como um leão, procurando seus mini leãozinhos. Queremos ver Yeshua descer. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Chama, chama, chama. Mais uma vez. Queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar teu Espírito. Que seja hoje, Seja agora, vem derramar teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar. o céu está te dizendo hoje: jump, 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 pula, 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 pula. Até hoje você andou, até hoje você se rastejou, mas ele está dizendo: pula, 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 sem paraquedas, pula, sem paraquedas, pula. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Pela manjedoura, nenhum homem marcado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, ele não é mais Um bebê na manjedoura e nenhum homem transpassado numa cruz. Ele morreu, ressuscitou e viverá para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Hoje as cadeias que te impediam de adorar caíram. Você pode ouvir as cadeias caindo. E não é mais um bebê na manjedoura. Ai, 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 ai. Um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou e voltará. E ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, e ele virá, o leão da tribo de Judá. Ei, Faraó, deixa o meu povo ir. E ele virá, oh, e ele virá, o leão da tribo
de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, Jesus virá, o leão da tribo de Judá. Só bateria, só bateria. Eu posso ver muito claro em visão uma pessoa assim, ó. Nossa, que loucura. Até hoje você vinha assim pro culto, ó. Aí o leão começou a andar. Antes era assim. Você está sentindo a liberdade no ar? Meu Deus, que escândalo! Não, escândalo é ficar assim perante o rei. Let the lion roar, let the lion roar, let the lion roar. Let the lion roar, let the lion roar. Hoje você vai chegar em casa, como foi o culto? Let the lion roar, let the lion roar, let the lion roar, let the lion roar, let the lion roar. O que foi isso? Então, eu era escravo. Eu morava na melhor terra, tinha o melhor carro, a melhor casa, mas não podia adorar. Você ganhou um emprego melhor? Não. O green card chegou? Não. Mas eu era cego e agora vejo. Deixa o leão agir, deixa o leão agir, deixa o leão agir, deixa o leão agir. Deixa o leão agir, deixa o leão agir, deixa o leão agir, deixa o leão agir, deixa o leão agir. Let the lion. E se o Espírito de Deus se move em mim, Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Ai, 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 ai. E se o Espírito de Deus se move em mim, Espírito de Deus se move em mim. hoje o céu assinou. Não more Brazilians quiet. Não mais brasileiros. E se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. E eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. E eu danço como o rei Davi. E se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. E se o Espírito de Deus se move, eu danço como o rei Davi. E se o Espírito de Próximo Deus domingo, se move, eu welcome. rei Davi. E se o Espírito de Deus se move, eu danço como o rei Davi. E o Espírito, e eu danço como o rei Davi. E eu danço como o rei Davi. E eu pulo como o rei Davi. Ai, ai, ai. Eu pulo como o rei Davi. E eu grito como o rei Davi. E eu
e eu grito como o rei Davi. E eu celebro, e eu celebro, e eu celebro como o rei Davi. E eu celebro, e eu celebro, e eu celebro como o rei Davi. E se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. E se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. E se o Espírito de Deus... como o rei Davi, eu danço como o rei Davi, danço como o rei Davi. Deus te abençoe. Eu espero que semana que vem você entre no culto já. Noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Deus te abençoe. Noite e dia, Deixa o meu povo ir. venha, dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar.